Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal, e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe, caminhando devagar sob o luar. A noite havia descido com delicadeza. Não foi uma chegada abrupta, nem um apagar súbito do céu. Foi como se o dia tivesse se inclinado cansado e satisfeito, deixando que a escuridão se acomodasse devagar como um cobertor estendido com cuidado sobre os telhados, as árvores e os caminhos de terra. A lua generosa e redonda já estava alta. Não brilhava com arrogância, mas com uma espécie de ternura antiga. Sua luz não feria os olhos. Pelo contrário, parecia desenhar o mundo com contornos suaves como se quisesse lembrar a cada coisa que ela ainda estava ali. Foi nessa hora que ele decidiu caminhar. Sem pressa. Sem destino exato. Apenas caminhar. O portão rangeu baixinho quando foi empurrado. Um som pequeno, quase íntimo, que se dissolveu no silêncio da rua. O ar estava fresco. Não frio o suficiente para incomodar, mas suficiente para convidar o corpo a despertar suavemente. A rua parecia diferente sob o luar. Durante o dia era comum. Casas alinhadas, calçadas simples, árvores que projetavam sombras irregulares. Mas agora, tudo parecia suspenso. As janelas estavam apagadas. Algumas cortinas ainda se moviam discretamente, talvez por causa de um ventilador ligado lá dentro. Talvez por alguém ainda acordado lendo sob uma luminária amarela. Mas o mundo, em sua maior parte, já dormia. E ele caminhava. Passos lentos. O som dos próprios passos parecia mais alto na noite. O leve roçar do sapato contra o asfalto. A respiração tranquila. O pequeno movimento do tecido da roupa acompanhando o corpo. Caminhar à noite tem algo de diferente. Não há expectativa de chegar rápido. Não há compromissos exigindo pressa. Não há olhares julgando o ritmo. Só o caminhar. A lua a acompanhava. Sempre um pouco à frente, como se abrisse o caminho. A luz prateada tocava os galhos das árvores e fazia com que as folhas parecessem feitas de vidro fino. Às vezes uma brisa passava e o movimento das copas criava sombras ondulantes no chão, como água silenciosa escorrendo sobre pedra. Ele atravessou a rua e seguiu em direção ao campo que ficava ao final do bairro. Era um espaço aberto onde durante o dia crianças brincavam e cachorros corriam. Agora estava vazio. Ou quase. A grama refletia a luz da lua como se estivesse levemente úmida, embora não estivesse. Cada passo sobre ela produzia um som macio. A terra parecia acolher o peso do corpo com compreensão. Ali os pensamentos começaram a mudar. Durante o dia eles vinham em filas desorganizadas. Listas. Preocupações. Pequenas urgências que pareciam grandes demais. Mas sob o luar, eles se tornavam distantes. Não desapareciam. Apenas perdiam o volume. Era como se alguém tivesse abaixado o som interno. Ele respirou mais fundo. O ar tinha cheiro de noite. Um cheiro difícil de descrever. Algo entre terra descansando e folhas adormecidas. Um cheiro que não exige definição. Apenas presença. Mais adiante havia uma trilha estreita quase escondida entre os arbustos baixos. Ele a conhecia bem. Já havia passado por ali, em outros momentos de silêncio. A trilha levava até um pequeno bosque. Nada grandioso. Apenas algumas árvores mais antigas reunidas, formando um círculo natural. Durante o dia, a sombra ali era fresca e agradável. À noite, sob a lua, parecia um pequeno mundo à parte. Ele entrou. A luz filtrava-se entre os galhos, criando manchas claras no chão escuro. O contraste era suave, nada agressivo. Tudo parecia envolto em uma espécie de quietude respeitosa. Ali dentro o silêncio era mais profundo. Não um silêncio absoluto, mas um silêncio vivo. O leve som de insetos distantes. O farfalhar de alguma folha se ajustando ao próprio peso. O canto quase inaudível de algo que talvez fosse um pássaro noturno. Ele parou por um instante. Não por cansaço, mas por vontade. Ergueu o rosto. A lua estava perfeitamente visível, entre duas árvores. Redonda, calma, luminosa. Havia algo reconfortante em saber que ela estava ali. Distante e, ao mesmo tempo, presente. Como uma testemunha silenciosa daquilo que não precisa ser dito. Os pensamentos agora já estavam muito mais longe. Alguns ainda surgiam, mas não exigiam resposta. Vinham como nuvens pequenas, atravessavam o céu interno e seguiam adiante. Ele voltou a caminhar.
desta vez ainda mais devagar. Cada passo era quase uma escolha consciente. O corpo não precisava de esforço. Parecia saber exatamente o ritmo que combinava com a noite. Em determinado ponto a trilha se abria para uma pequena clareira. No centro, uma pedra grande e plana. Ele sentou-se. A pedra ainda guardava um pouco do calor do dia. Não muito, mas o suficiente para não parecer fria. As mãos repousaram sobre os joelhos. Os ombros relaxaram sem que ele percebesse. O campo se estendia à frente. De onde estava era possível ver o bairro ao longe. As luzes esparsas, algumas ainda acesas. Mas ali na clareira, tudo era apenas lua, sombra e respiração. Foi então que algo quase imperceptível aconteceu. Não foi uma revelação. Não foi uma memória marcante. Não foi uma resposta para alguma pergunta antiga. Foi apenas uma sensação. Como se o corpo finalmente tivesse entendido que não precisava fazer nada. Não precisava resolver. Não precisava planejar. Não precisava provar. A noite não exigia produtividade. A lua não cobrava decisões. Ela apenas iluminava. E ele apenas existia. O tempo passou, mas de uma forma diferente. Sem relógios. Sem contagem. Talvez tenham sido minutos. Talvez meia hora. Não importava. Em certo momento ele percebeu que o frescor da madrugada começava a se intensificar. Não era desconfortável. Apenas o lembrete suave de que a noite também tem seus ciclos. Levantou-se. Antes de sair da clareira olhou, mais uma vez ao redor. As árvores permaneciam ali firmes e silenciosas. A pedra continuava no centro como sempre estivera. O campo respirava na quietude. Nada havia mudado. E ainda assim, algo estava diferente. Talvez não no mundo, mas na forma como ele caminhava agora. O retorno foi ainda mais lento. A trilha parecia mais familiar. As sombras mais acolhedoras. O caminho de volta não tinha pressa alguma. Ao sair do bosque ele percebeu que o céu havia mudado sutilmente de tom. Um azul ainda profundo, mas menos denso. A lua começava a inclinar-se preparando-se para ceder espaço ao amanhecer distante. Ele atravessou novamente o campo. A grama sob seus pés parecia mais macia do que antes. Ou talvez fosse apenas a percepção mais leve. Ao chegar à rua tudo continuava quieto. Mas havia uma diferença quase invisível no ar. Uma promessa de que em algumas horas, portas se abririam, cafés seriam preparados, vozes preencheriam os espaços. Por enquanto, porém, era só lua. Ele abriu o portão com cuidado para que não rangisse demais. Entrou. Antes de fechar completamente, lançou um último olhar para o céu. A lua ainda estava lá. Serena. Generosa. Inteira. Como se dissesse, em silêncio: descanse. O mundo pode esperar. Ele fechou o portão. Entrou na casa. E a noite continuou lá fora, caminhando devagar sob o luar. Dentro da casa o silêncio era diferente do silêncio do campo. Não havia vento entre as árvores nem o canto distante dos insetos. Havia o silêncio das paredes, do teto repousando sobre vigas antigas, do chão que guardava memórias de outros passos. Ele não acendeu a luz. A claridade da lua entrava pela janela da sala espalhando-se pelo chão como um lençol prateado. Os móveis projetavam sombras longas e tranquilas como se também estivessem descansando depois de um dia inteiro de existência. Ele caminhou até a janela. Abriu-a apenas o suficiente para que o ar da madrugada pudesse entrar. O frescor tocou o rosto com delicadeza. Não era um vento forte. Era quase um suspiro. Do lado de fora a rua permanecia imóvel. Um poste distante lançava uma luz amarelada que parecia menos intensa do que a própria lua. Ele apoiou as mãos no parapeito. Não havia pressa em se deitar. O corpo estava levemente cansado, mas não era um cansaço pesado. Era o cansaço bom de quem caminhou sem correr, de quem respirou com intenção. Os pensamentos continuavam distantes. Agora eram como ecos suaves, quase inaudíveis. Uma lembrança surgiu. Não específica, não detalhada. Apenas a sensação de uma outra noite antiga, talvez da infância, quando a lua também parecia grande demais para caber no céu. Uma noite em que ele havia olhado para cima com a mesma curiosidade silenciosa. A memória não se formou por completo. E isso era suficiente. Algumas coisas não precisam de contorno nítido para aquecer o peito. Ele afastou-se da janela e sentou-se no sofá. A casa tinha aquele cheiro leve de madeira e tecido guardando o calor do dia. Um relógio na parede marcava o tempo com um tic-tac discreto,
Mas ele não parecia impor ritmo algum. Apenas existia. Fechou os olhos por um momento. E percebeu algo simples. A caminhada não tinha sido sobre chegar ao bosque. Nem sobre sentar na pedra. Nem sobre ver a lua entre as árvores. Tinha sido sobre diminuir. Diminuir o passo. Diminuir o ruído. Diminuir a urgência de ser outra coisa além do que já era. Abriu os olhos novamente. A lua agora estava um pouco mais baixa no céu visível através da janela da sala. Sua luz já não entrava com a mesma intensidade. Parecia mais suave, como se também estivesse se preparando para descansar. Ele se levantou e foi até o quarto. O chão frio sob os pés era agradável. Cada passo ecoava baixinho, mas não quebrava o silêncio. Apenas fazia parte dele. Ao deitar-se, não puxou imediatamente as cobertas. Ficou ali olhando para o teto que refletia um brilho quase imperceptível vindo da janela. A respiração começou a se aprofundar naturalmente. Inspira. O ar fresco entra. Expira. O corpo solta. Lá fora um leve farfalhar indicava que a brisa ainda passeava pelas árvores. Um cachorro distante latiu uma única vez, depois silenciou. A noite estava completa. E, no entanto, algo ainda estava por acontecer. Não um evento grandioso, mas um momento. Ele virou-se de lado de frente para a janela. E foi então que percebeu uma pequena nuvem atravessando lentamente o céu, cobrindo parcialmente a lua. A luz ficou mais difusa, mais leitosa. As sombras se suavizaram ainda mais. Por alguns segundos tudo pareceu suspenso. A lua meio velada. A casa quieta. A respiração profunda. E nesse instante quase invisível, quase imperceptível, ele sentiu uma paz tão simples que mal poderia ser descrita. Não era alegria intensa. Não era emoção arrebatadora. Era apenas alinhamento. Como se o corpo, o pensamento e a noite estivessem respirando juntos. A nuvem passou. A lua reapareceu inteira. E de maneira natural, sem esforço algum, os olhos começaram a pesar. Os pensamentos já não formavam frases. Eram apenas fragmentos soltos que se dissolviam antes de ganhar forma. A caminhada continuava, mas agora por dentro. Passos suaves por paisagens internas. A lua lá fora seguia seu percurso no céu. E pouco a pouco, cedia espaço para o azul mais claro que anunciava o amanhecer distante. Mas ele já dormia. E enquanto dormia, a noite guardava aquela caminhada como um segredo gentil. Algo que não precisava ser contado a ninguém para continuar existindo. Porque algumas jornadas não são feitas para transformar o mundo. São feitas para suavizá-lo. E sob o luar generoso caminhando devagar, o mundo havia ficado um pouco mais leve. O sono não veio como um apagão. Veio como maré. Primeiro o corpo afundou um pouco mais no colchão. Depois os músculos do rosto se soltaram. Por fim os pensamentos, já tão distantes, deixaram de tentar formar qualquer coisa. Mas ainda havia consciência. Um fio delicado ligando o interior ao exterior. Lá fora o céu começava a clarear, muito devagar. Não o suficiente para afastar a lua, mas o bastante para torná-la mais pálida, como se estivesse sorrindo antes de partir. Enquanto dormia ele sonhou que caminhava novamente. Não era o mesmo campo, nem o mesmo bosque. Era um lugar semelhante, feito de luz suave e sombras gentis. No sonho não havia casa para voltar. Não havia início nem fim. Apenas o caminho. Os passos eram tão leves que quase não tocavam o chão. A lua ainda presente parecia maior, mais próxima, e curiosamente, ele não estava sozinho. Não havia uma pessoa ao lado, mas havia uma sensação de companhia, como se a própria noite estivesse caminhando junto. O vento não era vento, era respiração compartilhada. As sombras não eram sombras, eram acolhimento. No sonho ele parou, e pela primeira vez, percebeu que não precisava seguir adiante. Poderia simplesmente ficar ali parado sob o luar, sentindo. Sentiu o próprio coração batendo sem pressa. Sentiu o peso do corpo sustentado pelo chão. Sentiu uma gratidão silenciosa por algo que não sabia nomear. Nesse instante o sonho começou a se dissolver. Não como algo interrompido, mas como algo que cumpriu seu tempo. A luz do quarto já era outra. A lua tinha se despedido. Um azul muito claro, quase translúcido, ocupava o espaço da janela. Os primeiros pássaros ensaiavam sons tímidos. Nada ainda era dia completo. Era aquele momento suspenso entre a noite e a manhã. Ele despertou devagar, sem sobressalto,
sem urgência. Os olhos abriram-se como quem retorna de um lugar distante, mas reconhecível. Por alguns segundos ficou ali, imóvel, percebendo o quarto, o teto, a claridade suave entrando pela janela. E então compreendeu algo simples. A caminhada não havia terminado quando ele entrou em casa. Ela continuou no silêncio da sala. Continuou no sonho. Continuou na respiração, adormecida. E agora continuava ali, no despertar. Ele se sentou na cama. Os pés tocaram o chão. A madeira estava levemente fria, mas já não era a mesma frieza da madrugada. Era uma frieza transitória que logo seria aquecida pela luz do sol. Foi até a janela. Abriu-a um pouco mais do que na noite anterior. O ar da manhã entrou, fresco, com cheiro de início. O campo ao longe estava envolto em uma névoa muito fina, quase imperceptível. Nada parecia extraordinário. E, no entanto, tudo parecia novo. As casas antes adormecidas ainda estavam quietas. Mas agora havia promessa nelas. Em breve portas se abririam, passos ecoariam nas calçadas, vozes surgiriam. Ele respirou fundo e percebeu que algo havia mudado de maneira quase invisível. Não o mundo, mas o ritmo com que ele o pisaria naquele dia. Caminharia diferente, mais devagar por dentro, mesmo que os compromissos exigissem movimento por fora. Havia aprendido algo sob o luar, não em palavras, mas em sensação. Que o mundo pode ser atravessado sem pressa. Que a noite sabe ensinar o que o dia esquece. Que os pensamentos não precisam ser resolvidos todos de uma vez. A lua já não estava visível, mas sua presença permanecia, como uma lembrança silenciosa no peito. Ele saiu do quarto. A casa começou a despertar junto. E enquanto o sol muito lentamente se insinuava no horizonte, a caminhada daquela noite permanecia viva. Não como memória distante, mas como uma forma nova de estar. Porque algumas caminhadas não terminam quando os pés param. Elas continuam na maneira como respiramos. E naquele amanhecer tranquilo, havia ainda um rastro suave de luar dentro dele. A casa despertava devagar. Não com barulho, mas com pequenas mudanças quase invisíveis. A luz da manhã ainda tímida escorria pelas paredes e tocava os móveis como se estivesse descobrindo o espaço pela primeira vez. O ar já não tinha o frescor da madrugada, mas ainda guardava algo dela, uma serenidade que não se dissolvera completamente. Ele foi até a cozinha. O chão frio agora parecia menos intenso. Cada passo era firme, mas tranquilo. Não havia aquela pressa automática que costuma surgir ao acordar. Havia uma espécie de continuidade, como se a caminhada sob o luar ainda estivesse acontecendo, apenas em outro cenário. Colocou água para aquecer. O som suave do líquido enchendo a chaleira quebrou o silêncio com delicadeza. Depois o pequeno clique do fogão. A chama azul surgiu, constante e silenciosa. Enquanto esperava, apoiou as mãos na bancada e olhou pela janela da cozinha. O céu clareava aos poucos. Os primeiros tons de dourado começavam a surgir no horizonte, mas ainda havia vestígios da noite. Uma faixa azulada mais profunda, como se o escuro se despedisse com elegância. Ele percebeu algo curioso. Não sentia vontade de falar, nem de ligar o rádio, nem de preencher o espaço com ruído. O silêncio da noite havia deixado um eco suave dentro dele, e ele queria preservá-lo por mais um pouco. A água começou a emitir um leve sussurro antes de ferver. Ele desligou o fogo no momento exato, como se estivesse atento não apenas ao som, mas ao ritmo da própria manhã. Preparou a bebida com movimentos simples. Cada gesto parecia mais consciente. O vapor subindo, o aroma se espalhando, a xícara aquecendo as mãos. Sentou-se à mesa. Não pegou o celular. Não abriu nenhum livro. Apenas segurou a xícara entre as mãos e observou a luz mudar. Era como assistir ao mundo acordar. Um pássaro pousou no muro. Depois outro. Um carro distante passou pela rua, ainda sem pressa. Uma janela se abriu na casa ao lado. O dia começava, mas de maneira gentil. E dentro dele, algo permanecia calmo. A caminhada sob o luar não tinha sido apenas um momento isolado. Ela havia ajustado algo invisível, como um relógio interno que finalmente encontrou seu próprio compasso. Ele levou a xícara aos lábios. O calor espalhou-se pelo corpo. Respirou. E então percebeu um detalhe quase imperceptível. Mesmo sob a luz crescente do dia, ainda era possível sentir a presença da lua. Não no céu, mas na memória sensorial.
na forma como os ombros estavam relaxados, na maneira como os pensamentos surgiam mais espaçados, na ausência daquela urgência constante. Era como se a noite tivesse deixado um presente silencioso. Talvez fosse isso que a lua faz, pensou. Não ilumina apenas o caminho externo, ilumina o ritmo interno. A manhã avançava. O dourado tornava-se mais claro. O azul profundo se diluía completamente. O mundo assumia sua forma habitual. Mas ele sabia que algo sutil havia se instalado ali. Uma capacidade de diminuir mesmo quando o dia pedisse velocidade. Levantou-se da mesa. Lavou a xícara. Abriu a porta da frente. A rua já não estava vazia. Uma criança caminhava com a mochila nas costas. Um vizinho regava plantas. O som distante de um portão se fechando marcava o início das rotinas. Ele deu um passo para fora. E por um instante, quase pôde ver, como um rastro muito leve sobre o asfalto, o caminho da noite anterior. Não era visível aos olhos, mas era sentido. O sol tocou seu rosto pela primeira vez naquela manhã. Era diferente da lua. Mais quente, mais direto, mas não havia conflito entre os dois. A lua ensinara a suavidade. O sol convidava ao movimento. E ele caminhou, não em direção ao bosque desta vez, mas em direção ao dia. E ainda assim, cada passo guardava algo da noite anterior. Um ritmo mais lento por dentro. Uma respiração mais profunda. Um silêncio que não precisava ser preenchido. Porque mesmo sob o sol que agora se elevava, ele ainda caminhava. De algum modo, sob o luar. O dia seguiu seu curso. Compromissos vieram. Conversas aconteceram. Pequenas decisões precisaram ser tomadas. Mas algo permanecia diferente. Não era visível aos outros. Não mudava o ritmo externo das horas. Era interno. Quando alguém falava apressado, ele ouvia sem absorver a pressa. Quando um problema surgia, ele não o agarrava com tensão imediata. Quando o tempo parecia correr, ele lembrava, quase sem perceber, da clareira sob a lua. Era como se aquela pedra no centro do bosque ainda existisse dentro dele. Um lugar onde sempre seria possível sentar. À tarde o céu ficou claro demais para qualquer lembrança da noite. O sol ocupava tudo com firmeza. As sombras eram curtas e definidas. O mundo parecia seguro de si. E ainda assim, em algum ponto da respiração, havia espaço. O corpo não estava rígido. Os pensamentos não se atropelavam. O dia não era um inimigo a ser vencido. Era apenas uma paisagem a atravessar. Quando o fim da tarde começou a se aproximar, algo suave aconteceu. A luz perdeu intensidade. As cores ganharam profundidade. O céu começou a transitar novamente, do azul pleno para um tom mais quente, mais sereno. Ele percebeu antes mesmo de olhar. Há uma sensação no ar quando o dia começa a se despedir, como um suspiro coletivo. Ele saiu de casa novamente. Dessa vez não com a intenção clara de caminhar até o bosque. Apenas saiu. A rua estava diferente do amanhecer. Havia movimento, vozes, passos. Mas, aos poucos, tudo foi diminuindo. Portas se fecharam. Carros cessaram. O céu assumiu o tom de laranja, depois rosa. Depois um azul que se aprofundava outra vez. E então, ela surgiu. A lua. Não tão alta quanto na noite anterior. Não tão intensa ainda. Mas presente. Ele sorriu. Um gesto quase invisível. Não era surpresa. Era reencontro. Caminhou novamente em direção ao campo. A grama parecia reconhecer seus passos. O ar já não era o da madrugada, mas começava a esfriar de leve. As primeiras estrelas surgiam como pontos tímidos no céu. E enquanto caminhava, ele percebeu algo ainda mais delicado. Não precisava repetir a experiência da noite anterior. Não precisava buscar a mesma clareira, o mesmo banco de pedra, o mesmo silêncio exato. A caminhada não era sobre o lugar, era sobre o ritmo. Ele desacelerou. Sentiu o chão sob os pés. Sentiu o ar entrando nos pulmões. Sentiu o próprio coração, constante. A lua subia lentamente. E havia uma compreensão suave, quase imperceptível, se formando. A lua não é sempre cheia. O silêncio não é sempre absoluto. A calma não é sempre profunda. Mas o caminho sempre está ali. Às vezes iluminado intensamente. Às vezes apenas sugerido por sombras. Ele parou no meio do campo. Não foi até o bosque. Apenas ficou ali. O céu agora estava mais escuro.
A lua começava a brilhar com mais firmeza. O mundo novamente se aquietava ao redor. E naquele instante, sem esforço, sem expectativa, ele percebeu que não caminhava mais para encontrar paz. Caminhava porque a paz já estava ali. Não dependia da hora, nem da lua cheia, nem da solidão perfeita. Era algo mais simples. Algo que nasce quando se aceita o ritmo das coisas. O vento passou de leve. As árvores responderam com um farfalhar discreto. E ele respirou. A noite começava outra vez. E ele caminhava. Devagar. Sempre devagar. Não porque o mundo exigisse lentidão, mas porque havia aprendido que a pressa é opcional quando o coração encontra seu próprio compasso. A lua seguia generosa no céu. E sob ela, a paisagem adormecia outra vez. Os pensamentos, como antes, iam ficando distantes. E a caminhada continuava, não apenas sob o luar, mas dentro dele. A noite avançava com serenidade. Dessa vez ele não sentia necessidade de observar cada detalhe como se fosse a primeira vez. Havia uma familiaridade tranquila na escuridão, como se o luar fosse um velho conhecido que não precisa de apresentações. Os sons eram quase os mesmos da noite anterior. Insetos discretos, uma brisa ocasional, o leve roçar das folhas. Mas havia algo novo, ele próprio. Não era uma mudança visível. Não havia grandes resoluções internas nem promessas silenciosas. Era apenas uma presença mais inteira. Caminhou até o limite do campo. A cidade ao longe ainda emitia um brilho difuso. Pequenos pontos de luz marcavam a existência de outras pessoas acordadas, vivendo suas próprias noites, talvez inquietas, talvez serenas. Ele pensou nisso por um instante. Quantas caminhadas invisíveis acontecem ao mesmo tempo? Quantos corações desaceleram sob a mesma lua? A ideia não trouxe peso. Trouxe conexão. O mundo não dorme completamente. Ele apenas alterna seus silêncios. Ele retomou os passos. Dessa vez decidiu entrar no bosque outra vez. Não para repetir a experiência, mas para reconhecer o lugar sob outra disposição interna. A trilha parecia mais clara agora. Não porque estivesse mais iluminada, mas porque ele já sabia onde pisar. Ao chegar à clareira, a pedra permanecia no centro, como se o aguardasse sem expectativa. Ele não se sentou imediatamente. Primeiro, ficou de pé, observando. A lua iluminava a borda da pedra, desenhando um contorno suave. As árvores criavam um círculo protetor ao redor. O ar ali parecia um pouco mais fresco, mais concentrado. Então sentou-se. Dessa vez não buscou sensação alguma. Apenas deixou que a noite fosse noite. Respirou. E percebeu que os pensamentos não estavam apenas distantes. Estavam espaçados. Como se houvesse mais intervalo entre um e outro. No espaço entre os pensamentos havia algo vasto. Não vazio. Vasto. Um campo interno tão silencioso quanto o campo lá fora. Ele fechou os olhos. A lua continuava iluminando, mesmo sem ser vista diretamente. O corpo sabia que ela estava ali. Em algum momento, impossível dizer exatamente quando, ele sentiu uma leve mudança no ar. Não era vento. Era como se o próprio silêncio tivesse se aprofundado. Um instante suspenso. Nenhum som de inseto. Nenhum farfalhar. Nenhum movimento. Apenas presença. E nesse intervalo quase imperceptível, algo dentro dele também ficou absolutamente quieto. Nenhuma pergunta. Nenhuma resposta. Nenhuma busca. Só estar. Foi breve. Talvez segundos. Talvez menos. Mas foi suficiente. O mundo retomou seus pequenos sons. O vento voltou a circular entre as folhas. Um inseto cruzou o ar próximo. Ele abriu os olhos. A lua parecia um pouco mais alta agora. O tempo havia passado, mas de maneira gentil. Ele compreendeu, com suavidade, que aquela quietude não precisava ser mantida. Não precisava ser repetida. Não precisava ser protegida. Ela surgiria novamente, em outros momentos, talvez inesperados. Levantou-se da pedra. Não havia sensação de despedida. O bosque não era um lugar sagrado isolado do restante do mundo. Era apenas um espaço onde o ritmo interno encontrava eco. Ao sair da trilha e retornar ao campo aberto, ele percebeu que já não caminhava para alcançar algo. Caminhava porque o corpo gostava do movimento lento. Porque o ar noturno era agradável. Porque a lua generosa como sempre, iluminava sem exigir nada em troca.
A paisagem adormecia ao redor. E os pensamentos, como na primeira noite, iam ficando distantes outra vez. Mas agora não era apenas efeito do ambiente. Era a escolha. Ele atravessou o campo pela última vez naquela noite. Não com a sensação de fim, mas com a certeza tranquila de que sempre poderia voltar. Porque a caminhada sob o luar não pertence a um lugar específico. Ela acontece sempre que alguém decide diminuir o passo. Sempre que alguém permite que o silêncio fale primeiro. Sempre que a lua, esteja cheia ou não, encontre espaço dentro do peito. E sob o céu amplo, enquanto a noite respirava ao redor, ele continuou. Como se cada passo dissesse, sem palavras, ainda estou aqui. Naquela terceira noite algo era diferente. Mas não no céu. A lua estava ali, como sempre. As árvores também. O campo respirava no mesmo compasso suave. Quem havia mudado era o silêncio. Ele caminhava e dessa vez não pensava em nada específico. Não buscava repetir a clareira, nem reviver a sensação anterior. Caminhava apenas porque era natural caminhar. Ao chegar ao meio do campo, algo fez parar. Não foi um som. Foi a ausência dele. Os insetos cessaram ao mesmo tempo. O vento não tocou as folhas. Nenhuma casa ao longe emitiu ruído. Era como se o mundo tivesse inspirado e não tivesse ainda soltado o ar. Ele ficou imóvel. Não por decisão consciente, mas porque algo dentro dele reconheceu aquele instante. A lua estava alta, perfeitamente redonda, sem nuvens. Sua luz parecia mais clara do que nas noites anteriores. Não mais forte, mas mais nítida. O campo inteiro estava visível. Cada folha, cada fio de grama, cada pequena irregularidade do chão. E então aconteceu algo tão sutil que quase poderia passar despercebido. Ele percebeu que não havia mais separação entre ele e a paisagem. Não era um pensamento filosófico. Não era uma ideia formada. Era sensação. O ar que entrava em seus pulmões era o mesmo ar que tocava as árvores. A luz que iluminava o campo era a mesma que repousava sobre sua pele. O silêncio que envolvia o mundo era o mesmo que preenchia seu peito. Não havia ele caminhando sob o luar. O tempo pareceu suspenso. Não existia passado. A primeira caminhada já não importava. Não existia futuro. O amanhecer não era relevante. Havia apenas aquele ponto exato no qual tudo era suficiente. E então, muito lentamente, quase com reverência, ele fechou os olhos. E pela primeira vez, não caminhou. Não respirou de forma consciente. Não observou. Apenas esteve. Um instante absoluto. Um alinhamento tão delicado que não poderia ser repetido à força. E no centro daquele campo iluminado, sob a lua generosa, algo dentro dele se soltou. Não era tristeza. Não era alegria. Era entrega. A necessidade de controlar o ritmo do mundo se dissolveu. A necessidade de compreender tudo desapareceu. O coração batia, simples, constante. E naquele momento, quase invisível, ele entendeu que nunca precisou procurar paz. Ela sempre esteve ali, como a lua, nem sempre percebida, mas sempre presente. O silêncio foi rompido por uma única folha caindo. Depois, um inseto retomou seu canto. O mundo soltou o ar. Ele abriu os olhos. Nada parecia diferente. E ainda assim, tudo estava profundamente transformado. Não havia euforia. Não havia lágrimas. Havia uma quietude tão inteira que dispensava qualquer explicação. Sob o luar parado no meio do campo, ele não precisava mais caminhar para encontrar o caminho. Porque ele já era o próprio caminho. Depois daquele instante no meio do campo, ele não sentiu necessidade de fazer nada extraordinário. Não correu. Não sorriu amplamente. Não procurou palavras para explicar o que havia acontecido. Apenas voltou a caminhar. Devagar. Os sons retornavam ao mundo com suavidade. O canto dos insetos, o movimento das folhas, um ruído distante da cidade que nunca dorme completamente. A lua ainda estava alta, mas já não parecia distante. Não era algo a ser observado. Era algo compartilhado. Ele atravessou o campo como quem atravessa um pensamento leve. Cada passo era simples. Cada respiração, suficiente. Ao chegar à borda do bosque, parou por um instante e olhou para trás. O campo iluminado parecia igual a qualquer outra noite. Nenhuma marca visível do que havia acontecido ali. Nenhuma evidência. E ele compreendeu algo muito sereno. Os momentos mais importantes raramente deixam vestígios externos.
Eles apenas reorganizam o interior. Seguiu até a rua. As casas permaneciam silenciosas. Uma janela distante ainda estava acesa. Talvez alguém também estivesse acordado, vivendo seu próprio instante invisível. Ele abriu o portão com cuidado. Entrou. Antes de fechar, olhou uma última vez para o céu. A lua começava a inclinar-se, muito lentamente, um gesto quase imperceptível de despedida. Como quem sabe que sua presença não precisa ser permanente para ser suficiente. Ele fechou o portão. Dentro da casa, não acendeu luz alguma. A claridade prateada ainda atravessava a janela e tocava o chão da sala. Ele caminhou até o quarto sem ruído, como se a noite fosse algo que pudesse ser acordado. Deitou-se, não para fugir do mundo, mas para continuar pertencendo a ele, agora também no descanso. A respiração se aprofundou, naturalmente. Não havia pensamentos insistentes. Não havia perguntas pendentes. Havia apenas um espaço amplo e calmo dentro do peito. Lá fora a lua seguia seu curso. Em algum momento ela deixaria o céu. Em algum momento o sol retornaria. Em algum momento, os dias voltariam a exigir movimento. Mas ele sabia, com a simplicidade de quem já experimentou, que bastaria diminuir o passo outra vez. Bastaria olhar para cima. Bastaria respirar. Porque o luar não pertence apenas ao céu. Ele existe sempre que o mundo desacelera dentro de nós. E enquanto a noite caminhava lentamente em direção ao amanhecer, ele adormeceu com a sensação de que nada precisava ser diferente do que já era. A lua se despediu sem ruído. O céu clareou. E o campo, mais uma vez, guardou o segredo de uma caminhada que não terminou. Apenas se tornou parte de quem a percorreu. Como toda luz suave, ela não brilhou para ser lembrada. Brilhou apenas para iluminar o suficiente. E isso era tudo. Boa noite.